Amém, amados irmãos e amigos que têm nos acompanhado em nosso canal da Igreja Ribeirão das Neves. Nós vamos desfrutar de mais uma porção do JAV. Nós estamos desfrutando o JAV 334 e hoje nós vamos ver o segundo artigo, que está na página 2, do qual o título é Não guarde rancor de seu irmão. E é um título bem forte, né? Não guarde rancor de seu irmão. O porquê não guardarmos rancor do nosso irmão? Primeiro é porque uma das maiores características de nós irmãos, né, a família de Deus, é o amor fraternal, ou seja, o amor entre os irmãos. Então, por esse simples motivo, nós não podemos guardar rancor dos nossos irmãos. Não pode ter nenhum sentimento de ódio, né, nenhuma raiz de amargura entre nós. Porque o desejo de Deus é que o amor fraternal esteja entre nós. Pois quando há o amor fraternal, quando ele é manifestado, nós também expressamos a unidade do corpo de Cristo. Nós não podemos manifestar a unidade do corpo de Cristo se nós estivermos divididos, né? O corpo ele é apenas um. E o que nos une é o amor de Deus. É o amor que flui entre nós, irmãos. Então, que o Senhor possa falar no nosso coração, através dessa mensagem, nós possamos ganhar no Espírito, para que se torne realidade na nossa vida. Amém? Não podemos simplesmente ganhar a palavra, ouvir a palavra, e a palavra não causar nenhuma reação em nós. Senhor Jesus. Por isso, nós precisamos de orar ao Senhor. Então, eu vou gastar um tempinho orando, e depois nós vamos entrar aqui nessa porção. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor, vem abrir o nosso coração, Senhor, para receber a sua palavra. Senhor Jesus, que possamos guardar o nosso coração em Ti, amando os irmãos, não permita que surja em nenhum de nós nenhum rancor, nenhuma raiz de amargura, nada que impeça o Seu amor fluir através de cada um de nós, irmãos. Possamos manifestar a unidade do Teu corpo através do amor fraternal, do amor entre nós, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor Jesus, ele tocou muito nesse ponto. Nós vamos ver em João, capítulo 13, o versículo 35. Jesus, ele fala assim, ó, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, se tivermos amor, né, uns pelos outros, naturalmente nós vamos estar manifestando que nós somos discípulos do Senhor. Você quer ser um discípulo do Senhor? Se eu quero ser um discípulo do Senhor, então eu preciso amar aos irmãos. Não podemos simplesmente falar que amamos a Deus se nós não amamos os irmãos. Né? Como nós vamos amar aquele que nós não vemos se não conseguimos aquele que nós estamos vendo, né? Que são os irmãos que estão aqui junto conosco, né? Estamos lado a lado. Então nós precisamos de amar os irmãos, ó Senhor Jesus. Assim nós vamos estar manifestando, né, o amor de Deus e fazendo a vontade de Deus. Esse artigo, né, não guarde rancor do seu irmão, ele está baseado no livro de Obadias, que é um dos profetas menores. O livro de Obadias ele é apenas um capítulo, mas nós vamos ver que ele é muito rico, né? No final a gente vai ver 5 pontos extremamente importantes que nós precisamos de ganhar nessa leitura. E Obadias ele foi um pouco diferente dos outros profetas. Os outros profetas, eles profetizavam para o povo de Israel, né? Trazendo a palavra, a vontade de Deus, né? Mostrando o desejo do coração de Deus para o povo de Israel. Já Obadias, ele veio trazer uma palavra de advertência, de juízo para o povo de Edom. Então nós vamos ver, né, que Edom é um povo descendente de Esaú. Esaú, que era irmão de Jacó. Nós vamos ver um pouquinho da história de Esaú. Mas antes, né, um ponto crucial, que Obadias, ele alerta, né, no seu livro sobre o problema da falta de amor entre irmãos e a consequência desta falta de amor. Por isso que o livro de Obadias ele fala sobre o juízo sobre o povo de Edom. Então Esaú, nós sabemos, né, pela história, creio que todos nós conhecemos, Esaú ele vendeu o seu direito de primogenitura. Naquela época, a primogenitura ela representava ali a bênção de Deus. Né, o primeiro filho, ele recebia a bênção do seu pai, né, a bênção do primogênito, e ali então era a bênção do próprio Deus.
Mas sabemos que Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura por algo terrenal, por algo que não valia a pena. Né? Por um momento ali de necessidade, ele voltando da caça, ali Jacó, né, já estava querendo, né, o direito de primogenitura, sendo que os dois eles eram irmãos gêmeos, mas Esaú ele veio primeiro, então se tornando primogênito. Então Jacó ele estava ali preparando, né, o cozinhado de lentilhas, e Esaú já chega faminto do campo, e logo ele pede Jacó, né, que desse a ele um pouco daquele cozinhado, que parecia ser tão bom, né? Estava com tanta fome, né, tanta necessidade. Mas Jacó, esperto, ele então pede para que Esaú venda para ele o direito de primogenitura, em troca do prato de lentilha. E assim Esaú, ele rejeita, né, o seu direito de primogenitura por causa daquela necessidade momentânea. Senhor Jesus. Esaú, após, né, ter percebido o grande erro que ele cometeu, então ele passa a odiar o seu irmão Jacó e passa a persegui-lo. Senhor Jesus, nós vamos ver aqui Gênesis, capítulo 25. Você que está em casa, pode abrir a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 25, versículo 29. Aí nós vamos ler alguns versículos. A partir do 29, fala: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Irmãos, olha só quão sério é isso, né? Às vezes estamos passando por uma necessidade e nós não olhamos, né, para aquilo que o Senhor tem para nós, nós passamos a olhar aquela necessidade momentânea. Né? Aí trocamos o que nós temos de mais valioso por algo momentâneo, igual aqui no caso, era a fome, né, de Esaú. Então Jacó disse, Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmãos, não podemos desprezar o nosso direito de primogenitura. Assim como Esaú fez, né? Ele desprezou o seu direito, abriu mão. Senhor Jesus. Mas, após esse episódio, irmãos, a gente vê que Esaú, ele passou a perseguir Jacó. No capítulo 27 de Gênesis, o versículo agora 41, fala: passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Quão sério é isso, né? Dois irmãos. Jacó consegue, de certa forma, ali enganar Esaú, né? E aproveitar da situação. E Esaú, logo após, ele passa a odiar o seu irmão e até mesmo querer matá-lo. E ali, respeitando os dias de luto de seu pai, né, Isaac, e ele passa, né, Jacó, então ele tem que fugir daquela terra. Sabemos que ele vai para a casa do seu tio Labão, passa ali anos, né, e anos trabalhando, conquista esposas, filhos, servos, servas, né, muitos bens. Mas após um período de tempo, que não foi pouco, foi longo, ele retorna para a sua terra, mas com temor de encontrar com seu filho Esaú, com seu irmão Esaú, porque dentro dele ele tinha medo, porque ele achava que Esaú iria querer vingar, né, de Jacó, ia querer matá-lo, mas ainda assim ele ora ao Senhor, né, e retorna com toda a sua família, servos, bens. E no capítulo 33 de Gênesis, nós vemos que há uma reconciliação entre Esaú e Jacó. Mesmo Jacó temeroso, achando que algo terrível iria acontecer, quando ele se encontra com seu irmão, algo, né, inesperado para Jacó acontece. Esaú estava aguardando Jacó, né, de braços abertos, ele queria receber o seu irmão e reconciliar com ele. Então, por isso, Gênesis capítulo 33... Quão belo é, irmãos, a reconciliação, né, entre irmãos. Isso é belo aos olhos do Senhor.
Gênesis 33, o versículo 1, nós vamos ler até o 5. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel, as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Cheio de estratégias, né, Jacó? E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Olha só, irmãos, né? Esaú já não queria matar Jacó aqui. Né? Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Então, só até aqui o 4. Nós vemos que a reação de Esaú foi diferente, irmãos, daquilo que Jacó esperava. Né? Houve a reconciliação. Então, 2 irmãos que há tanto tempo, né, viveram, né, distantes um do outro, mas da parte de Jacó, né, que estava com medo do seu irmão, de que algo terrível pudesse acontecer, de matá-lo, né, e até mesmo matar sua esposa, seus filhos. Mas a reação de Esaú, graças ao Senhor, foi diferente. Né? Então houve aqui a reconciliação. Irmãos, Deus, ele sempre ordenou a Israel, né, que amasse ao povo de Edom, né, os descendentes de Esaú. Embora o povo de Edom ele não aprendeu a lição de Esaú. Ao contrário de Esaú, eles não amaram, né, a descendência de Jacó, não amaram a Israel. Eles odiaram a Israel e faziam de tudo para poder prejudicar o povo de Israel. Não faziam nada para poder favorecê-los. Nós vamos ver alguns versículos que sempre Edom perseguia, né, o povo de Israel. Quando eles tinham a oportunidade de poder ajudar o povo de Israel, eles não faziam, né, eles não favoreciam o povo de Israel. Eles sempre procuravam prejudicá-los e até mesmo se alegravam quando o povo de Israel passava por tribulações. Senhor Jesus, nós precisamos de ganhar, irmãos, aqui um ponto muito importante. Né? Nós precisamos fazer uma checagem no nosso interior. Talvez nós não demonstramos, né, para os irmãos, não demonstramos para as pessoas, mas talvez dentro do nosso coração, quando nós vemos algum irmão passando por uma dificuldade, por uma tribulação, ou às vezes ele tropeça, né? Esse irmão vem a cair em pecado, talvez não demonstramos externamente, mas interiormente, lá dentro de nós, pode ser que ocorra um sentimento, irmãos, de alegria, né? De ver o irmão passando por aquela situação. E isso é muito triste aos olhos do Senhor, porque nós não podemos nos alegrar, né, com a tribulação do irmão. Não podemos nos alegrar com as dificuldades que os irmãos passam. Nós precisamos sim nos alegrar com aqueles que se alegram e também chorar com aqueles que choram. Esse é o desejo de Deus, do coração de Deus, e é esse sentimento também que precisa haver dentro de nós. Senhor Jesus. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, o versículo 7. Senhor Jesus. Olha só o que Deus fala para Israel. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Então, irmãos, aqui vemos que Deus fala para os israelitas não aborrecer os edomitas. Qual o motivo disso? É porque eles eram irmãos. Então, por que nós não podemos aborrecer uns aos outros? O maior motivo, irmãos, é porque nós somos irmãos, nós somos a família de Deus. E entre nós, irmãos, entre nós, família de Deus, nós precisamos fazer de tudo para que haja uma harmonia entre nós. Assim também no nosso lar, na nossa casa, às vezes falamos irmãos, né, da família de Deus, mas até mesmo seu irmão de sangue. Né? Às vezes nós temos algum problema com o nosso irmão de sangue. E isso não agrada ao Senhor, não agrada a Deus. Nós precisamos de tratar essas coisas em nós. Então, é uma ordenança de Deus para o povo de Israel e é uma ordenança de Deus para mim e para você. Não aborrecer uns aos outros. Senhor Jesus. E perdoar, irmãos. Às vezes a gente está com alguma dificuldade, né? De perdoar o irmão. Às vezes coisas pequenas, coisas simples. Às vezes o irmão passa por você, aí ele não te cumprimenta. Aí parece ser algo pequeno, né? Mas aí você guarda aquilo dentro de você. Poxa, o irmão passou, me viu, não me cumprimentou. E aí chega um outro dia, você passa pelo irmão, aí porque não te cumprimentou naquele dia lá atrás, aí você também não cumprimenta ele. Ah, vou cumprimentar esse irmão não, né?
sai de fininho, não cumprimenta ele, e aí isso aí vai guardando, irmãos, né, um rancor, uma raiz de amargura começa a brotar. E se não for tratada, irmãos, essa raiz ela vai se aprofundando, e quando chega em uma determinada situação, fica difícil até mesmo de tratá-la. É difícil de arrancar essas raízes quando elas estão muito profundas. Senhor Jesus, nós não podemos ser assim, irmãos, precisamos perdoar. E perdoar implica em esquecer e avançar. Você não pode falar, eu perdoei o irmão, mas fica sempre lembrando daquela situação, sempre remoendo aquela situação. Então, na verdade, você não perdoou. Na verdade, eu não perdoei. Nós realmente perdoamos, irmãos, quando nós tomamos a escolha, a decisão de esquecer. Né? Eu decido esquecer agora, perdoo o irmão e agora nós vamos avançar. Ou seja, aquela situação ficou para trás, já foi resolvida. Senhor Jesus. E agora, irmãos, é avançar, não podemos ficar olhando para trás, para as coisas que passaram. Se o irmão te magoou, você ainda não tratou, vá adiante do Senhor, né? Procure este irmão, perdoa este irmão, para que vocês, né, possam avançar juntos, para que nenhum sirva de pedra de tropeço para o outro. Porque se nós vivermos com problemas entre nós, como o Senhor irá avançar entre nós? Não haverá como. Se há problema entre nós mesmos, como venceremos as coisas que há lá fora, né? Como venceremos o mundo? Senhor Jesus. Então, perdoar, irmãos, grave bem isso, implica em esquecer e prosseguir. Né? Não sejamos como a descendência de Esaú, como o povo de Edom, de não ter ganhado a mesma lição que Esaú, né? De receber o seu irmão e abraçá-lo e beijá-lo, né? Esquecendo aquilo que ficou para trás. Né, agora é uma nova oportunidade. A cada dia que ganhamos do Senhor, irmãos, é uma oportunidade de nos arrependermos e ter um novo começo. É isso que o Senhor quer para nós. Ó Senhor Jesus. Lá em Números, nós vamos ler o capítulo 20. Senhor Jesus. Números capítulo 20, versículo 14. Olha só quão triste, irmãos, é essa passagem, hein? Enviou Moisés de Cádiz, mensageiros do rei de Edom, a dizer-lhe, assim diz teu irmão Israel, teu irmão, olha só, Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz. E mandou o anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra, não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado. Se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar. Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Então Israel queria apenas passar pelas terras de Edom. Mas Edom não quis nem saber da situação que eles passaram. Aqui eles tinham a oportunidade de poder ajudar o povo de Israel. Mesmo Israel, irmãos, eles é um povo que sempre amou Edom, mas Edom, em nenhuma ocasião, favoreceu o povo de Israel. Aqui era simplesmente da passagem. Eles até prometeram que não iriam tocar na água, nem nada que pertencia a eles, somente passar pelas terras. E Edom, né, já falou que não passarás, e ainda lhe saiu ao encontro com muita gente. E com mão forte. Então aqui vemos, irmãos, quando temos a oportunidade de podermos ajudar uns aos outros, de cooperarmos uns com os outros, se o Senhor nos deu essa graça, então nós precisamos praticá-la, nós precisamos executar, irmãos. Não podemos ficar, né, com picuinhas entre nós. Se podemos fazer algo para favorecer o irmão, por que não fazer? Simplesmente porque, às vezes, o irmão fez algo lá no passado, né, não te cumprimentou, como exemplo que dei. Então, irmãos, lá na frente o Senhor poderá cobrar isso de nós, porque o Senhor cobrou de Edom, né? Isso é um fato na Bíblia. Você, depois dessa mensagem, lê, né, um capítulo apenas de Obadias, você vai ver que Deus, ele condenou Edom
porque tantos anos eles tiveram a oportunidade de se arrependerem, né? Assim como Esaú, mas eles não o fizeram, pelo contrário, sempre prejudicando Israel, sempre desfavorecendo Israel. Então não houve outra situação, não houve outro meio, a não ser levantar o profeta Obadias e trazer essa palavra de juízo para eles. Que essa não seja a nossa situação, né? Que nós passemos, né, longe dessa situação. Senhor Jesus. E o mais triste, irmãos, é se alegrar, né, com as tribulações que os irmãos passam. Vamos ler agora Obadias, nós não lemos nenhum versículo de Obadias, então nós vamos ler agora o versículo 10 de Obadias. Fala: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Conforte essa palavra, irmãos, ser exterminados para sempre. Olha só o versículo 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Irmãos, olha só, né, o povo de Edom se alegrava com as calamidades que o povo de Judá passava. Então isso, irmãos, imagina só, Israel é a menina dos olhos de Deus. Então, quando Edom prejudicava Israel, eles estavam entristecendo o coração de Deus. Então, é algo muito sério. Quando eu, né, ou você prejudicamos o irmão, nós não estamos apenas prejudicando o irmão, nós estamos atingindo o coração de Deus. Você está conseguindo tocar com forte a isso? Né? Então, nós jamais podemos simplesmente olhar um irmão como sendo algo simples. O simples fato de nós chamarmos uma pessoa de irmão já é algo grandioso, porque alguém pagou um alto preço para que nós fôssemos irmãos. Né? Se eu chamo um irmão, né, uma pessoa de irmão, é porque há um alto preço ali que foi pago pelo Senhor Jesus na cruz, o qual ele derramou todo o seu sangue. Então não é um simples fato nós chegarmos ali e falar mal de um irmão, né, fazer algum comentário, né, que desagrada o coração de Deus a respeito de algum irmão. Isso são coisas sérias, que nós precisamos de tomar muito cuidado. É uma advertência para nós. Então, o povo de Edom foi advertido, né? Houve essa palavra de juízo através do profeta Obadias, e agora essa palavra de Obadias para o povo de Edom serve como advertência para nós hoje. Senhor Jesus. Então não vamos nos alegrar, né, com as dificuldades dos irmãos, vamos ser aqueles que apoiam, né, que ajudam, aqueles que realmente estão juntos, né? Nós precisamos dar ombro a ombro, né? Sempre estar apoiando uns aos outros, porque nós somos uma família, né? Na família de Deus. Se nós não pudermos contar uns com os outros, com quem nós iremos contar? Se nós não transmitirmos segurança uns pelos outros, irmãos, quem vai transmitir segurança para nós? Senhor Jesus. Então que possamos, irmãos, né, ser esses que recebem essa palavra, guardem ela no coração. Pois quando Edom trouxe essa palavra de juízo quando Obadias trouxe essa palavra de juízo para o povo de Edom, foi como um bálsamo para o povo de Israel. Porque imagina, né, tantos anos sendo afligidos, tantos anos passando por dificuldades, ao invés de serem ajudados, né, pelo seu irmão, o seu irmão, na verdade, quando podia favorecer, não o fazia. Mas aí chegou um dia, né, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, né, usando Obadias, trouxe essa palavra de juízo, demonstrando para Israel que Israel não estava sozinho, que independente da situação, né, há um Deus que cuida do seu povo. E não foi diferente com Israel e também não é diferente conosco. Jamais pense que você está sozinho, né, às vezes está passando por uma situação difícil. Creia, irmãos, que aos olhos de Deus nada passa desapercebido. Deus, ele está olhando todas as coisas. Então aqui Israel, né, recebeu essa palavra como um bálsamo. O versículo 17 de Obadias fala: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Agora o versículo 20. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Irmãos, o Senhor, ele não perde nenhuma batalha, né?
Assim como o Senhor, o povo do Senhor, o povo de Deus jamais irá perder. Nós somos um povo vencedor, irmãos. Nós fazemos parte de um povo forte, de um exército forte, do qual o general, né, está à nossa frente e a vitória já é certa. Nós não podemos arredar o pé, não podemos sair fora, né? Precisamos permanecer nessa linha, permanecer no meio deste povo santo, porque a vitória, irmãos, é certa. Independente da situação, creia que o Senhor está cuidando. Assim como cuidou de Israel, até mesmo contra o seu irmão, né, Edom, o Senhor também está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando da igreja. Hoje a igreja é o povo de Deus nessa terra, e o Senhor está cuidando de nós. Então, irmãos, graças ao Senhor, né, por essa palavra, nós vemos que aqui há 5 itens, que eu fiz questão de anotá-los para nós guardarmos, né? O primeiro item que nós ganhamos nesse livro de Obadias é que o Senhor, irmãos, ele abate o orgulhoso. Então não pode haver orgulho entre nós. Não ache ser melhor do que os irmãos. Todos nós somos iguais, né? Talvez alguns tenham mais dons espirituais, né? Outros têm menos, mas todos são importantes. Então não sejamos orgulhosos, né? O primeiro ponto, Deus ele abate o orgulhoso. Não deixar o rancor e raízes de amargura crescer entre nós, é o segundo item. Se você está percebendo, né, que há um rancor, que há algum problema com determinado irmão, vá logo diante do Senhor, trate essa situação para que ela não cresça, né, e se torne um problema maior ainda. Então esse é o segundo item, não guardar rancor nem raízes de amargura, não alimentar, né, esses sentimentos. Terceiro item, jamais se alegrar com as tribulações e dificuldades dos irmãos. Né, não vamos ser esses que se alegram com as tribulações alheias, né? Nós somos, né, como um corpo. Se um membro sofre, todos os membros também sofrem, né? Então nós precisamos, como falei, né, nos alegrarmos com os que se alegram, mas se há alguns chorando, irmãos, então o nosso sentimento também precisa ser de chorar junto com eles, porque nós somos um só corpo. O quarto item, o amor fraternal, é caracterizado pela unidade dos irmãos. Então, se queremos manifestar o amor fraternal, se entra algum incrédulo entre nós e ele sente o amor que há entre nós, irmãos, esse amor ele manifesta a unidade entre nós. E se essa pessoa que entra, né, no nosso meio e percebe esse amor, ela vai querer permanecer no nosso meio. Ela não vai querer mais ir embora. Ao contrário disso, se ela percebe que há confusão entre nós, que não há harmonia, que não há amor, né, qual pessoa vai querer permanecer? Nem mesmo nós queremos, né, irmãos, permanecer num ambiente assim. Então vamos sim, né, manifestar o amor fraternal, o amor entre nós, irmãos. E o quinto e último item, irmãos, é perdoar implica em esquecer. Então, se você já perdoou o irmão, esqueça aquela situação, né, e vamos avançar. Vamos avançar junto com os irmãos. Não há como nós avançarmos sozinhos. Se eu e você procurarmos, ou cairmos no engano, né, que nós conseguimos avançar sozinhos, irmãos, como falei, é um engano, nós não conseguimos. Nós precisamos uns dos outros. Nesse tempo de pandemia, né, creio que todos nós sentimos falta dos irmãos, falta de estar junto com os irmãos. Graças ao Senhor que a palavra não nos tem faltado, né? Temos essas transmissões, muita palavra tem chegado até nós, e nós precisamos uns dos outros, irmãos. Então, principalmente agora, retornando às reuniões, né, nós vamos estar vendo os irmãos, estar mais próximos agora fisicamente. Nada melhor, irmãos, do que estar junto, né? Nada melhor do que nós vivemos a vida da igreja em harmonia, né, sentindo um amor fraternal, um amor que passa por cima de todas as dificuldades, irmãos. Esse amor é o amor que flui do trono de Deus. Então, se há ainda dificuldade, vamos ir diante do Senhor. Não vamos perder tempo para que esse amor ele possa fluir, né, transbordar de nós, né, enchendo o local de reuniões, né, enchendo o coração dos irmãos de amor, para que a unidade, né, possa ser realmente, irmãos, verdadeiramente ser expressa no nosso meio. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe a família dos irmãos, abençoe a casa dos irmãos, e possamos dia a dia nos encher deste amor. Lembrando que Deus é amor. Então, se está faltando amor em nós, nós precisamos ir até a fonte, e a fonte é Deus. Vamos nos encher deste amor. Amém? Jesus é o Senhor. Quero te encorajar, né? Ainda que não seja inscrito no canal da igreja,
faça a sua inscrição no canal, ative o sininho, pois as mensagens vão continuar, né? As reuniões estão retornando, mas ainda vamos ter mensagens transmitidas no nosso canal, até mesmo das reuniões que vamos ter, elas vão ser transmitidas ao vivo, né? A palavra. Então se inscreva no canal para que você não perca nenhuma mensagem, amém? Jesus é o Senhor, amém.